Para mim, na minha singela opinião, caiu o último ministro que era idealista, que era realmente aquele bolsonarista idealista. Caiu ontem o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Parece que ele não aguentou a pressão, tanta crítica, investigações no Supremo Tribunal Federal e agora ele pediu para sair. Vai pegar seu banquinho e sair de fininho. Mas aqui, em que pese muita gente está comemorando, artistas, defensores do meio ambiente, o substituto de Ricardo Salles, que é o Joaquim Leite, era do segundo escalão do meio ambiente, lá do Ministério do Meio Ambiente. E ele é ruralista, ou seja, há uma tendência fortíssima da política continuar a mesma. Não entrarei no mérito se boa, se ruim, mas a tendência é de continuar a mesma política em relação ao meio ambiente. Assim, tira-se os 6 e coloca-se meia dúzia. Mas espero que um novo ministro me surpreenda e realmente adote uma política ferrenha em defesa do meio ambiente. Mas a grande tendência, na minha singela opinião, é a defesa do agronegócio. Não que esse não deva ser defendido, mas devemos ter uma ponderação. O agronegócio é a base da nossa economia atualmente no Brasil, mas não podemos deixar o meio ambiente de lado. A política dos dois campos tem que andar em conjunto. Se vai defender um, tem que defender outro também, na mesma proporção. E aqui o Planalto se livra de um problema, mas tem diversos outros para resolver. Ontem o presidente pediu que investigue-se o servidor público que fez a denúncia do contrato da Covaxin com a Barack Biotech, a Precisa Medicamentos. Ele denunciou o contrato que estaria supervalorizado, que teria alguns indícios de fraude, de desvio de finalidade. E ontem o presidente pediu para investigar esse servidor e o seu irmão, que é deputado federal. E aqui, na minha singela opinião, se há uma suspeita que esse servidor fez uma denúncia falsa, usou um documento falso, tem que ser investigado. Mas também tem que ser investigado o contrato. Falei no vídeo de ontem, eu quero que se investigue esse contrato. 1000% a mais de valorização tem que ser investigado. Não estou aqui fazendo um pré-julgamento que o contrato é fraudulento ou que o servidor mentiu. Não, eu quero investigação imparcial e séria dos dois lados. Não podemos ficar enviesados só para um lado, só porque eu sou esquerda, eu quero que só investigue o contrato da Covaxin. Ou que eu sou direita, bolsonarista, eu quero que só investigue o servidor. Não, tem que se investigar tudo. E aí sim, verificar quem cometeu ilícito e responsabilizar. E o outro lado sai como inocente e sai fortalecido. Exijo investigação dos dois lados, para não ficar enviesado. E se somente esses fossem o problema do presidente, estaria até tranquilo, seriam fáceis de resolver. Mas não, como diria a música do Matheus e Cauã, é problema puxando problema. E agora chegou uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, do ministro Luiz Roberto Barroso, julgando improcedente o pedido do presidente, que foi feito através da AGU, a Advocacia Geral da União, pedindo para que seja retirado alguns lockdowns. Algumas medidas restritivas de estados e municípios fossem retiradas por força do presidente. Luiz Roberto Barroso indeferiu esse pleito, e aí agora o presidente vai ter que recorrer, mas ganha uma fundamentação, ele ganha um reforço de tudo que ele vem falando antes, que depois da decisão suprema que estados e municípios concorrem com a União em matéria de saúde pública, ou seja, eles podem adotar medida restritiva, a União ficou meio atada. E aí o presidente vai se pautar agora nessa decisão do Barroso. Tenha certeza disso. O presidente agora vai ter essa decisão na manga para falar, ó, eu tentei acabar com o lockdown, tentei voltar à economia, mas novamente o Supremo Tribunal Federal falou que eu não posso. E aí é estados e municípios a concorrência. E aqui, na minha singela opinião, ele tem coerência em parte. Com essa decisão agora do Barroso, reforçando a decisão que já tinha tomado o STF, se o estado ou o município botar, decretar uma medida de restrição, a União não vai poder fazer nada. Não pode a União vir e mandar suspender. A competência maior seria do estado e município, a competência local. Essa prevaleceria. Então, em parte, o presidente tem razão, mas não podemos esquecer que a própria Constituição Federal e essas decisões do STF falam em concorrência, ou seja, a responsabilidade é concorrente. A União tem que adotar todas as medidas da esfera dele, os estados também e os municípios também. E tem que ter uma harmonia que até hoje não conseguimos, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. E por fim, ontem no Supremo Tribunal Federal foi declarada a suspeição do ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro em relação ao Lula. E agora, faticamente, o que acontece é que todos os processos que o Moro atuou
tudo anulado. Não pode ser reaproveitado nada. O novo juiz lá de Brasília, que vai julgar os casos agora do Lula, não vai poder aproveitar provas, não vai poder aproveitar depoimentos. E assim o Lula ganha prazo prescricional. Ou seja, o prazo para uma eventual condenação do ex-presidente Lula agora fica diminuído, porque já se passaram esse tempo todo e tudo foi anulado. E aqui eu queria somente ressaltar a minha singela opinião em relação a esse caso. Se o Supremo Tribunal Federal falou que o juízo de Curitiba é incompetente, na verdade quem deveria julgar é o de Brasília, acabou ali a discussão, porque primeiro se discute a competência, para depois se discutir a suspeição, porque a competência é em relação ao lugar, ao juízo, se é lá em Curitiba, se é Brasília. Depois que você vai analisar um impedimento ou uma suspeição do juiz que está atuando naquele caso. Até porque Brasília tem diversos juízes, mas se lá fosse incompetente, seria remetido para outro lugar. Por isso que tem que ser analisado primeiro a competência. E se foi declarada a incompetência, não cabe mais analisar nenhum ato daquele processo, nem a suspeição do juiz, porque aquele juiz sequer era competente. Então, em que pese a decisão da maioria do Supremo Tribunal Federal foi de analisar a incompetência e declarar a suspeição ao mesmo tempo, no mesmo processo, em relação a tudo, deixo aqui a minha ressalva, a minha singela opinião. Se foi declarada incompetência, não caberia a análise da suspeição. Mas, faticamente, o que temos agora é que todos os processos do Moro que envolviam o Lula, tudo anulado. E o Lula, nesse momento, é elegível para a próxima eleição de 2022. Seja por bem, seja por mal. Mas é o que temos para hoje. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.